Dia de Finados. Segundo o catolicismo, o Dia de Finados tem origem que remonta ao primeiro século da era cristã. Conforme outros pesquisadores, a escolha do dia 2 de novembro, na Idade Média, teve finalidade de combater o Dia das Bruxas, 31 de outubro. A explicação católica é a seguinte: desde o século I, os cristãos rezam pelos falecidos. Costumavam visitar os túmulos dos mártires nas catacumbas para rezar pelos que morreram sem martírio. No século IV, já encontramos a memória dos mortos na celebração da missa. Desde o século V, a Igreja dedica um dia do ano para rezar por todos os mortos pelos quais ninguém rezava e dos quais ninguém se lembrava. Desde o século XI, os papas Silvestre II, 1009, e João XVIII, 1009, e Leão IX, 1015, obrigam a comunidade a dedicar um dia por ano aos mortos. Desde o século XIII, esse dia anual por todos os mortos é comemorado no dia 2 de novembro, porque no dia 1º de novembro há a festa de Todos os Santos. O Dia de Todos os Santos celebra todos os que morreram em estado de graça e não foram canonizados. O Dia de Todos os Mortos celebra todos os que morreram e não são lembrados na oração. Fonte Velhos Amigos. Por outro lado, assim informa outra fonte: o Dia de Finados surgiu em razão do Dia das Bruxas. A história desta data comemorativa, Dia das Bruxas, tem mais de 2.500 anos. Surgiu entre o povo celta, que acreditava que no último dia do verão, 31 de outubro, os espíritos saíam dos cemitérios para tomar posse dos corpos dos vivos. Para assustar estes fantasmas, os celtas colocavam nas casas objetos assustadores, como, por exemplo, caveiras, ossos decorados, abóboras enfeitadas, entre outros. Por ser uma festa pagã, foi condenada na Europa durante a Idade Média, quando passou a ser chamada de Dia das Bruxas. Aqueles que comemoravam esta data eram perseguidos e condenados à fogueira pela Inquisição. Com o objetivo de diminuir a influência pagã na Europa medieval, a Igreja cristianizou a festa, criando o Dia de Finados, 2 de novembro. Fonte sua pesquisa. Essa crença adotada pelos judeus ao viverem na Babilônia, de que os mortos ressuscitam, é um grande conforto para os religiosos, que passaram a suportar com menos tristeza as agruras da vida, diante da esperança de um dia ter uma vida eterna e sem sofrimento. Mas como também aprenderam a ideia de que os que não merecerem essa vida devam também ressuscitar e ter uma eternidade de tortura, devem ter também momentos de considerável preocupação. Tanto cristãos quanto pagãos, nome dados aos povos que professavam outras religiões, acreditavam em espíritos. Mas para os cristãos as crenças dos pagãos eram falsas. Só as dos cristãos seriam verdadeiras. Daí a intolerância e o esforço para eliminar outras crenças.